Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há alguns dias atrás passou pela frente um documento com as guidelines de 2023 sobre a abordagem da doença coronária crónica da American Heart Association e American College of Cardiology. Um documento que eu diria impressionante, com 111 páginas, publicado na Circulation em julho do ano passado. Apesar da extensão do documento, notei que os autores organizaram um Top 10 Take-Home Messages e pareceu-me valer a pena partilhar convosco o essencial dessas mensagens, partilhar aqui no nosso podcast. Mas ainda antes de vos apresentar esses tópicos das principais Take-Home Messages, quero ainda deixar uma nota positiva. Com muita frequência, ao longo de anos, entidades como estas, o American College of Cardiology ou o American Heart Association, emitem recomendações, guidelines, e com frequência, dizia eu, estas entidades têm sido criticadas pela metodologia, por alterações duvidosas de certos limiares de diagnóstico ou limiares de tratamento e também pelas ligações e conflitos de interesse frequentes dos autores dessas guidelines. Ora, parece-me que se registra agora alguma melhoria neste campo. Pelo menos nestas guidelines que hoje vos apresento, houve algum cuidado na constituição do grupo de autores e até se nota uma preocupação com a sua diversidade. Se não, vejamos. Dos 26 autores, 17 eram mulheres. Apenas 6 autores referiram ter tido funções de consultoria para empresas com eventuais conflitos de interesse. E apenas um dos autores esteve envolvido num painel de oradores. Parece-nos positiva esta preocupação destas entidades em constituir um painel de autores com o menor número possível de conflitos de interesse e com maior diversidade na sua composição. Vamos então, após esta nota introdutória, ao essencial do Top 10 Take-Home Messages. Como primeiro tópico, os autores começam por sublinhar a importância dos cuidados serem prestados em equipa multidisciplinar, o que eles chamam Team-Based Care, e que a prestação de cuidados a estes doentes tenha em consideração os determinantes sociais e que seja adotada uma abordagem de decisão médica partilhada, quer na gestão do risco, quer nos eventuais exames complementares de diagnóstico, quer nas opções terapêuticas. Sinceramente, confesso que este tópico merece particular destaque nestas guidelines. Um outro tópico é destacada a importância das intervenções não farmacológicas no estilo de vida, nomeadamente a prática regular de atividade física, a dieta saudável e a eventual reabilitação cardíaca sempre que necessário. Os inibidores do SGLT2 e os análogos GLP-1 devem ser considerados para certos grupos de doentes com doença coronária crónica, mesmo não tendo diabetes, por exemplo, pacientes com obesidade ou pacientes com insuficiência cardíaca. E esta também é uma das novidades destas guidelines. Um outro tópico, há uma nova recomendação sobre o uso de beta-bloqueadores nos pacientes com doença coronária crónica. O tratamento de longo prazo com beta-bloqueadores já não é recomendado por rotina. Essa estratégia apenas se mantém nos pacientes que tenham tido infarto agudo de miocárdio nos últimos 12 meses ou nos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção inferior a 50%. Ou então, se tiverem outra indicação primária para fazer beta-bloqueador. Quer os beta-bloqueadores, quer os antagonistas dos canais de cálcio são considerados como tratamento de primeira linha para o tratamento e alívio de sintomas anginosos.
Noutro tópico, à semelhança dos beta-bloqueadores, a terapêutica antiplaquetária dupla também não deve ser considerada como uma sentença para a vida toda, sobretudo se os pacientes apresentarem um alto risco hemorrágico. Assim, a terapêutica antiplaquetária dupla é recomendada por 1 a 3 meses após a intervenção coronária percutânea em pacientes com alto risco hemorrágico, e esse período pode ser alongado por 6 meses se o paciente tiver um risco hemorrágico baixo a moderado e até por 12 meses em pacientes com síndrome coronária aguda prévia. A terapêutica antiplaquetária dupla não é recomendada em pacientes não submetidos a intervenção coronária percutânea recente ou naqueles em que tenham transcorrido mais de 12 meses após o evento coronário agudo. Noutro tópico, as estatinas continuam a ser o agente hipolipidemiante de primeira linha para os doentes com doença coronária crónica. Tratamentos complementares ou alternativos como ezetimibe, inibidores PCSK9, inclisiran, ácido bempedoico poderão também ser considerados em certos grupos específicos. Por outro lado, o uso de suplementos alimentares como o óleo de peixe, os ácidos gordos, ômega 3 ou vitaminas não é recomendado, pois os ensaios clínicos não demonstraram qualquer benefício do uso destes produtos. De salientar ainda a referência nestas guidelines ao eicosapent de etilo, um medicamento menos conhecido, mas que está disponível em Portugal, que pode ser considerado como uma opção para pacientes que, mesmo com a dose máxima tolerada de estatina, mantenham triglicerídeos persistentemente elevados. Noutro tópico, os autores referem que a vigilância de rotina através de provas de esforço em angiotaque coronária não é recomendada na ausência de uma alteração dos sintomas ou do estado funcional do paciente. Repito, portanto, não é recomendada a vigilância por rotina de exames complementares de diagnóstico como prova de esforço, angiotaque, nestes pacientes. Por fim, os cigarros eletrónicos não são recomendados como tratamento de primeira linha na cessação tabágica, embora haja alguma evidência de poderem ser mais eficazes do que a nicotina de substituição. Persistem dúvidas sobre a sua segurança e os eventuais riscos associados ao seu uso. Nesta área, as intervenções comportamentais combinadas com bupropiona, vareniclina e ou substituição de nicotina continuam a ser considerados como agentes de primeira linha. Curiosamente, a citiziniclina, que é uma das terapêuticas atualmente disponíveis em Portugal e para a qual existe evidência, não é mencionada nesta guideline. E cá está, o essencial das Top 10 Take-Home Messages está partilhado convosco. Se quiserem, em jeito de resumo e um estilo de bottom line, como dizem os ingleses, podemos afirmar que as principais alterações e as principais novidades destas guidelines passam então pela redução da duração da antiagregação plaquetária dupla, também redução ao nível de utilização dos beta-bloqueadores em doentes com doença coronária crónica, a não recomendação de suplementos como óleo de peixe ou ácidos gordos ômega 3 que não estão recomendados nem em prevenção terciária nem em prevenção primária, e a não utilização de cigarros eletrónicos como agentes de primeira linha para a cessação de tabaco. E, finalmente, a integração nestas recomendações dos inibidores de SGLT2 e análogos de GLP-1 em alguns doentes com doença crónica, mesmo sem diabetes. Caros colegas, com este episódio partilhamos o link de acesso a estas guidelines e aproveito ainda para vos deixar um convite. Participem nas votações e nas nomeações para os Prémios Médicos de Família de Ouro. Temos recebido um feedback muito positivo relativamente a esta nova iniciativa, mas a verdade é que esta iniciativa, que visa celebrar e defender os valores da medicina geral e familiar, só será bem sucedida se contar com a vossa participação. A vossa participação nas votações e nas nomeações, eu diria, sobretudo nas nomeações para duas das categorias mais importantes, o Prémio Carreira Médico de Família ao longo da vida e o Prémio Médico de Família do Ano, são particularmente importantes. E depois, mais tarde,
também será muito importante a vossa presença na noite da Gala MG Familiar, que será no próximo dia 10 de janeiro, na Ordem dos Médicos, no Porto. E, por favor, tomem nota na vossa agenda, pois a vossa participação é mesmo fundamental. E, como sempre, muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.